A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, é um prazer, sempre é bom estar aqui discutindo e podendo debater um tema tão relevante. Agora, no início de março, a gente teve uma disputa entre a Arábia Saudita e Rússia, né, por conta aí do próprio avanço da Covid-19, né, e que acabou derrubando o preço do barril de petróleo. A gente viu aí dias caóticos na Bovespa, a gente viu queda de um pico de 119 mil pontos em janeiro para 66 mil pontos agora em março. E eu queria que vocês fizessem uma leitura tanto dessa questão do petróleo quanto da própria queda do índice da Bovespa. O que a gente pode esperar desse cenário na economia? Bom, são coisas que estão ligadas inicialmente ao mesmo fator, mas depois elas são coisas distintas, a meu ver. É muito difícil também ter muita convicção com relação a isso, mas eu vou desenvolver o raciocínio aqui e o nosso ouvinte faz a avaliação dele. A questão do coronavírus, para que o avanço da contaminação e, consequentemente, o sistema de saúde suporte a quantidade de doentes que acabam indo para o sistema de saúde, sobretudo os que ficam mais graves, que são os mais idosos, etc. Não tem outra receita, até porque não tem até agora tratamento para o coronavírus, e muito menos ainda vacina, que vai demorar bastante, e nem tratamento não tem. O que você faz é controlar ali os sintomas, mas o tratamento não foi descoberto ainda. Está para ser, parece que está muito avançado, né? Tem muita gente trabalhando nisso claramente, mas não foi ainda. Então, qual é a única receita? É você parar as pessoas, enfiar as pessoas dentro de casa e não deixar as pessoas se mexerem. Não tem como ser diferente. Quando você faz isso, a economia para completamente. E, obviamente, quando as pessoas não podem se mexer, no sentido de andar, o consumo do petróleo, obviamente, derrete, né? Literalmente. Isso fez com que, porque os mercados de petróleo são muito rápidos no mundo todo, tem mercado futuro de petróleo, são muito grandes, etc., ele tenha caído de uma maneira muito rápida. E aí eu penso que, é o raciocínio que eu queria desenvolver, aparentemente, os russos e a Arábia Saudita perceberam a chance de atingir o seu principal objetivo, que são os americanos. Porque os americanos, com a questão do fracturing e a produção do shale gas, há 2 anos atrás, produziram mais petróleo que a Arábia Saudita, em 2018. Isto era um negócio absurdamente inimaginável para qualquer pessoa que estudou um pouquinho de história. Nunca a gente podia imaginar que um dia os Estados Unidos pudessem produzir mais petróleo do que tal. Só que o custo de produção desse petróleo nos Estados Unidos gira em torno de $30, e na Arábia Saudita gira em torno de $1,50. Então, o saudita disse o seguinte: olha, eu vou manter isso por bom tempo, deu um desconto grande. Ele estava disputando isso com o russo, que também tem um custo de produção muito baixo, e estão seguindo nesse caminho por enquanto, né, o que de fato vai fazer com que haja uma quebradeira muito grande, porque além do custo de produção ser mais alto nos Estados Unidos, a cultura americana de produção, a cultura empresarial é uma cultura empresarial de tomar crédito para produzir. Então, são empresas todas muito alavancadas. Não tem Deus que queira dar crédito para eles hoje, porque o preço do produto que eles fazem é muito menor do que o custo deles de produção. Não tem jeito, tá certo? Então, isso ali vai ter uma quebradeira grande ali, se não mudar isso relativamente rápido. Então, a perspectiva é, mesmo com
a recuperação econômica pós-ciclo mais agudo do coronavírus, a gente está começando a ver sinais muito rápido, a gente vai falar sobre isso de novo daqui a pouco lá na China, vai recuperar um pouco o preço do petróleo? Provavelmente sim, mas não vejo que a curto prazo recupere muito fortemente o preço do petróleo. E aí vale um outro comentário extremamente interessante e importantíssimo ao meu ver, por isso que eu estou fazendo. Tá? Praticamente todas as soft commodities, alimentos de uma maneira geral, não tiveram queda de preço por conta do coronavírus. Né? Elas tiveram algum movimento maior, mais volatilidade no mercado, porque os grandes fundos também operam essas commodities. Mas esses produtos, soja, laranja, café, açúcar, etc. e tal, eles são dados efetivamente pela oferta e demanda. A correlação do açúcar ela existe com o petróleo, por exemplo, por conta do etanol no Brasil, e aí, obviamente, ela teve alguma queda, mas parou. Ela não nem de longe, o petróleo foi dividido por 2 o preço, mais do que isso até. Chegou a cair 60% o preço do petróleo. O açúcar caiu em torno de 10, mais ou menos. Então é disso que nós estamos falando. E em reais quase não caiu, porque como o dólar também se desvalorizou mais do que isso, em reais ficou relativamente estável. Então isto é muito importante quando a gente entende a dinâmica da economia brasileira, porque todos os setores que estão apoiados no agronegócio, nas cadeias de produção, até agora, pelo menos, não sofreram absolutamente nada. Nem falta de demanda, nem falta de crédito, nem falta de preço para a venda dos seus produtos. Eles continuam com as mesmas dores que eles sempre tiveram, que é essa infraestrutura horrorosa que o Brasil tem, que cria um monte de custos para eles, que é absurdo para poder fazer as exportações. Aliás, as carnes também estão em preços, nós estamos em pleno fim de safra da carne brasileira, e ela caiu em relação ao pico daquele problema que houve na China, da peste suína, tá? Mas eles caiu muito menos do que todo mundo esperava, porque continua tendo demanda na China. As pessoas foram para casa, mas não pararam de comer, porque nós, os animais, precisamos comer para viver, não tem jeito. Né? Agora, quando você parou de andar, você não consome petróleo, aí é diferente. Na aviação isso é explícito, e ela é muito grande. Uma curiosidade, a chance da humanidade cumprir com uma gigante folga este ano a questão das metas dos gases de efeito estufa está dado. E não tem chance de não cumprir, já para este ano. É uma pena que não é recorrente, porque a hora que voltar vai começar o problema de novo. Mas pelo menos em 2020 nós vamos cumprir com folga. As simulações primeiras que a gente viu que foram feitas nesse sentido aí, a humanidade vai atingir, assim, em torno de 15%, pelo menos, a mais do que estava programado e que ninguém achava que fosse possível cumprir. Não estou dizendo nem de longe que o coronavírus é minimamente razoável, porque a quantidade de óbitos é horroroso e o sofrimento econômico, mesmo para quem não vai morrer, também é muito ruim. É que tem alguma coisa que acontece de bom na vida, mas não deveria, e isso não pode ser comemorado de forma alguma. Eu acho que a análise, relação aí petróleo, bolsa, coronavírus, acho que é exatamente essa que foi colocada. O Brasil também é afetado, não foi colocado pelo shale gas, mas o Brasil tem o pré-sal também, que tem um custo mais alto do que os fornecedores, então o Petrobras teve essa queda absurda nesse período. E, além, as commodities agrícolas, efetivamente, vão ser muito menos afetadas, mas as outras, minério, algumas ligadas também a processos produtivos, vão ter também um impacto razoável. O Brasil tem uma forte concentração também nas atividades. E tem uma questão, né, que, como o Nelson colocou, conjunto de empresas ligadas a consumo, deslocamento, turismo, todas essas também vão ter uma queda violenta. A gente, com a análise que todo mundo faz do efeito do coronavírus sobre a economia brasileira, direto, preço de commodities. Uma parte delas não sofre tanta queda, mas a gente vai ter queda. Volume de exportações despenca no primeiro momento. Questão de fuga de capital. Deve ter tido um volume violento, eu não sei quanto que saiu nas últimas semanas. Perto de 40 bi. Mas é uma fuga assim, que a gente há muitos anos não tinha um movimento como esse. Todo mundo buscando ativos de menor risco. Então, o preço de commodities em baixa, queda da exportação, fuga de capital, dá essa instabilidade que teve na taxa de câmbio. E tem a questão de que
eu não consigo avaliar. Agora, eu acho que é uma crise que eu não lembro na história, o que eu estudei na história, nenhuma semelhante a essa. Eu acho que é um fato que a gente só vai conseguir prever quando olhar para o passado e ver o que aconteceu. Porque prever eu acho que é muito difícil. O quanto que as cadeias produtivas foram interrompidas. O fechamento da China, que agora está retomando, quantas indústrias brasileiras vão ter que paralisar por falta de matéria-prima? Quanto que essa quarentena da população, quais são todos os setores que vão ser afetados por essa quarentena? Quando a gente não sabe qual é a curva da doença, se vai ser tipo China, Itália, o que for, a gente não consegue prever o tamanho da queda dos lucros, qual é o tamanho de empresas que vão falir se as políticas do governo de salvamento não forem adequadas. Então, eu acho que fazer análise agora no meio desse turbilhão, eu concordo inteiramente com a análise que o Nelson fez, mas eu acho que a gente tem ainda um grau de incerteza nesse meio que é violento. E concordo que vai ter saídas. A recuperação dessa situação vai ter efeitos que muita gente vai aproveitar esse momento para se reposicionar estrategicamente, como foi colocado com a Arábia, a Rússia em relação aos Estados Unidos, se desfazer um setor que estava sendo colocado, voltar a trazer o controle do mercado, então um grupo mais restrito de país. Então muita gente vai aproveitar para conseguir um melhor posicionamento no mercado para a retomada. O senhor citou o efeito sobre as empresas. Uma associação ligada a pequenos lojistas de shoppings estava soltando uma informação de que se fechasse mesmo os shoppings, 80% dos pequenos lojistas poderiam quebrar, porque eles não teriam como pagar o aluguel dos shoppings. É um dado um pouco alarmante, né? É um dado muito alarmante e não tem escapatória. Os shoppings já estão fechados e vão ficar fechados por um bom tempo. É só olhar o que aconteceu na Itália, que eles demoraram para tomar essas medidas e aí a medida passou a ter que ser o seguinte, olha, é proibido sair de casa, a não ser com autorização para comprar comida ou para ir ao médico, não tem outra alternativa. É proibido ao ponto do sujeito que sai passa a ser acusado de crime com intenção de matar, porque literalmente é assim que está sendo interpretado. E talvez a gente não chegue a uma situação como essa, eu espero que não no Brasil, mas não tem como não fechar shoppings e etc. Não é só shopping. Aí, o que acontece é o seguinte, na linha do que o professor Rudinei falou, que eu concordo muito, existe uma questão que é inerente ao capitalismo, você calcular, medir riscos e assumir riscos. Esta é a mola do sistema capitalista, mas incerteza não. E a questão do vírus, ele é de uma incerteza abissal. Você não sabe o que as autoridades sanitárias vão fazer e as autoridades sanitárias, médicas, elas se sobrepõem às econômicas e às políticas, inclusive. Até porque é uma situação de emergência. Você luta a favor da vida, para preservar a vida e não a situação da razoabilidade econômica ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então, enquanto não houver efetivamente pelo menos uma terapia, porque o diagnóstico se faz rápido e a gente sabe fazer o diagnóstico, os médicos sabem fazer o diagnóstico, mas enquanto não houver uma terapia, a incerteza não diminui. Ela passa a diminuir depois que o ciclo da doença inteiro passou, que, como o Rudinei disse muito bem, que para ser o antídoto do ciclo do vírus, você tem que parar todo mundo. Ao parar todo mundo, você rompe as cadeias de produção e machuca ou rasga efetivamente o tecido econômico. E provavelmente até o tecido social também, porque os impactos sociais que vão haver aqui no Brasil são absolutamente gigantes. O Brasil tem mais de 12 milhões de desempregados e aproximadamente 35 milhões de pessoas que fazem bico ou outras coisas mais, e que são pais ou mães de família, que a somatória de tudo isso monta mais ou menos umas 80 milhões de pessoas que não têm poupança, não têm apoio nenhum, não tem como ter, não tem renda e perde o pouquíssimo de renda que ele consegue adquirir literalmente diariamente naquele minuto. Já está perdendo, já perdeu. Essas pessoas simplesmente não têm o que fazer. Então, a crueldade está aí.
né, na parte social, que vai ser assim, tristíssimo. É muito ruim o que vai acontecer, o que já começou a acontecer e o que vai acontecer. Então a gente tem que realmente torcer muito rapidamente para que o ciclo seja o mais curto possível, seja porque tem uma terapia que passa a ser descoberta, ou seja porque a sociedade, todo mundo pare efetivamente e aí você diminui o tempo de disseminação ainda da contaminação. Se alguma dessas coisas acontecerem de uma maneira um pouco mais rápida, que é muito difícil as curvas, como o professor Rodinei falou, de ter qualquer estimativa sobre isso, ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer, daí a questão da incerteza, é extremamente cruel o efeito. Então, neste exemplo que você citou aí dos pequenos lojistas de shopping, eles ainda têm uma alternativa, que é simples, né? Olha, eu não vou pagar o aluguel do shopping, ponto. Se você quiser, você me tira daqui, você dono do shopping. Tá? Eu não vou pagar, pura e simplesmente. Eu vou renegociar, pago lá na frente e tal, mas durante esse período eu não vou pagar. Por uma razão muito simples, se você me tira daqui, você não tem outro para pôr, porque o outro também está quebrado. Então, aí não tem, eu não estou de jeito nenhum, eu sou banqueiro, eu não vou propor a inadimplência, porque isso não é razoável. A inadimplência é sempre ruim, mas é uma questão de dizer o seguinte, olha, caso a caso, portanto, shopping a shopping, tipo de loja por tipo de loja, vai ter que encontrar uma solução que tem um gap de tempo. Por exemplo, o shopping vai ficar parado 30 dias, eu vou ficar sem pagar esses 30 dias, depois, esse um mês de aluguel, depois eu subdivido isso em 12 vezes, 15 vezes, 20 vezes, sei lá eu quanto, tá certo? Aí tem que ver caso a caso e você consegue respirar. E o dono do shopping vai ficar muito nervoso, mas ele também não tem outra alternativa, porque o shopping dele foi fechado por uma decisão da autoridade sanitária. E pronto, então não tem o que discutir. É simples assim, né? Mas é ruim, porque perde. Perde a arrecadação dos impostos também, que perdem os municípios, perdem os estados, ou seja, a sociedade inteira perde. Por isso, gente, que eu insisto, fique em casa o mais que você puder, porque aí você vai ajudar o país. Você vai ajudar a economia, você vai ajudar tudo. Não pode sair de casa nem para ir na esquina. Tem que ficar em casa. Não pode sair de casa de jeito nenhum. Se 90%, as autoridades dizem pelo menos 60%, mas se 90% das pessoas tiverem efetivamente a consciência disso, alguns até precisam por alguma razão, talvez a gente atinja esse objetivo aí da ordem de uns 60 e poucos % das pessoas em casa e, consequentemente, o tempo que vai durar aqui pode ser menor, portanto, o sofrimento pode ser menor. Aqui é a brincadeira do anzol com o peixe, entendeu? Não adianta espernear, porque se espernear vai rasgar a boca, vai ser pior ainda e vai morrer. Né? Literalmente, vai morrer economicamente nesse caso aí. Concordo também novamente com o Nelson. São dois desafios agora que a gente tem. Capital de giro das empresas, tem que fazer chegar, que as empresas poderem se manter nesse período. O que pode ser obtido tanto na parte de crédito como renegociação, de passar o aluguel lá para frente, preços públicos, tarifas públicas. Você pode, as empresas públicas, jogar essas contas lá para frente, energia, água, tá? E como lidar com esse público que é desesperador, como nós colocou, que é esse número de pessoas no Brasil que são desempregadas e vivem na informalidade. Essas pessoas têm que criar mecanismos de transferência de renda, o governo anunciou, mas tem que ver como que vai ser operacionalizado e se isso é suficiente ou não é. Não vi os estudos para ver como que se chegou nessa decisão, mas tem que se garantir uma renda para que essa população consiga sobreviver, consumir o mínimo necessário para poder atravessar esse período da doença. E como que vai ser toda a logística da economia, né? Essa é uma dificuldade, como que a gente vai estar mantendo todo mundo em casa, fechando tudo, mas a parte da logística, a parte do básico, alimento, medicamentos, toda a questão necessária para poder, inclusive, fazer a quarentena, como que a gente vai ser um choque, uma experiência que eu não acreditava que eu fosse passar por isso na minha vida. Nem a gente, professor. Bom, a gente está
praticamente terminando o programa, mas eu queria que vocês comentassem só mais duas questões. Depois o senhor pode até completar, professor Nelson. Eu só queria que vocês comentassem duas questões, que a gente está gravando esse programa no dia 19 de março. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o estado de calamidade pública. Eu queria que vocês comentassem o impacto disso nas contas públicas, na confiança em relação ao governo, e queria também que vocês comentassem uma medida que ainda está sendo estudada, a gente não sabe como é que vai ficar, que é a questão da possibilidade de empresas cortarem jornada e salários dos funcionários pela metade para tentar preservar os empregos aí em meio a esse turbilhão do Covid-19. Então, os governos todos estão tomando uma série de medidas, né, no mundo todo. O Banco Central americano, pela primeira vez na história, fez uma reunião no domingo e cortou a taxa de juros para 0. Tinha cortado a taxa de juros uma semana antes em 0,5 ponto percentual, já extemporâneo, porque não tinha reunião marcada, e depois cortou mais 1% a taxa de juros numa reunião de domingo, que nunca tinha acontecido, nem na época da guerra. Então isso mostra que o Banco Central americano não queria pagar para ver, entendeu? Porque ele sabe. E aí, o Banco Central Europeu fez uma série de medidas, várias coisas foram feitas na China, e em praticamente todos os países, na Europa toda, etc. E tal, e aqui no Brasil também, que nós vamos comentar sobre isso. E é importante que o nosso ouvinte tenha claro que essas medidas, elas atenuam um pouco a questão econômica durante o período, digamos assim, de infestação do coronavírus, mas nem de longe resolve o problema. E as autoridades econômicas sabem disso. O objetivo dessas medidas não é necessariamente para resolver o problema, é para atenuar a dor, na linha disso que o professor Rodinei estava falando, e disso que você perguntou, eu vou chegar nesse ponto daqui um minutinho, tá? Mas é importante que todos tenhamos clareza que é o seguinte: esses efeitos de política monetária bastante expansionista, taxa de juros 0, etc., etc., no momento em que tiver o vértice de subida, em que parou o processo de vírus, a velocidade de recuperação é estonteantemente alta. Essa é a boa notícia. A gente não sabe quando vai acontecer. E não sabe qual vai ser a deterioração nas cadeias de produção, como o professor Rodinei colocou muito bem. Mas a gente sabe que elas vão se recuperar muito, muito, muito mais rápido do que se recuperariam pelas somatórias de decisões de política econômicas que foram tomadas, que amainam um pouquinho o sofrimento, mas não tiram o sofrimento durante o período de instalação da doença, digamos assim, mas no momento que ela se estancar, a velocidade de recuperação é muito maior. E esses pontos que você está dizendo, que você está perguntando, tem exatamente a ver com isso. Por exemplo, a questão de estado de emergência, ele é absolutamente importante porque cria um instrumento jurídico para manejar o orçamento federal. Aliás, os estados e os municípios também estão decretando isso e vão na mesma linha. E essa flexibilidade, porque um dos grandes problemas que o Brasil tem é que os orçamentos são totalmente engessados, que significa que as verbas são carimbadas. Toda receita que faz tem que ir X para tal coisa, Y para tal coisa. A margem de manobra não passa muito de 10%, 12% do orçamento inteirinho, no caso da União. Quando você tem o estado de emergência, para tudo e os técnicos podem efetivamente mexer. É isso que significa que o Congresso Nacional, no dia de hoje, a Câmara, falta o Senado ainda, mas vai aprovar, quando estiver no ar já vai ter aprovado o Senado, porque todos os senadores estão dizendo que vão aprovar também. Então, isto cria as condições de você tirar o dinheiro de determinado lugar e colocar na saúde. Então, eu posso dizer que, pelo menos tecnicamente, não vai faltar dinheiro para a saúde. Vamos dar um exemplo. Está no orçamento deste ano no Brasil 30 bilhões de reais para equipagem das Forças Armadas, porque o presidente vem das Forças Armadas, conseguiu ter força política disso e foi aprovado desta forma. Tá? Esse dinheiro não foi gasto ainda, ele está reservado lá dentro do orçamento. Para fazer as corvetas, para fazer o submarino, para fazer uma série de coisas lá, que também são importantes para o país, mas não são emergenciais, não são urgentes, não precisam acontecer agora. Então, o gestor do Tesouro, com esta aprovação de emergência, ele pode perfeitamente pegar este dinheiro e usar para a saúde e
e postergar esse gasto em outras coisas como essa que a gente está dizendo. E isso é muito importante, porque todas as medidas que o governo federal anunciou tomam cuidado de dizer o seguinte, olha, tem emergência, não pode faltar dinheiro para a saúde, mas não pode simplesmente jogar por terra todo o sacrifício fiscal, porque senão esta recuperação econômica que eu estou falando não vai acontecer, mesmo com todos esses estímulos, porque sem equilíbrio fiscal não tem decisão de investimento que fique de pé, porque os agentes econômicos sabem que no momento subsequente tem uma conta para pagar chamada ajuste fiscal. Então, é preciso manter o equilíbrio, pelo menos até agora, isso está sendo conduzido de uma maneira bastante prudente. Pode ser que nós tenhamos um déficit nesse ano um pouco maior do que o que estava no orçamento. Ainda não vejo isso, mas pode ser. Só que isso não é um problema muito grande, porque o problema das finanças públicas é a dinâmica da dívida. E a dinâmica da dívida não está dada porque não foi tirado os outros instrumentos de proteção de uma situação fiscal mais responsável e mais prudente. Com relação ao aspecto aí dos trabalhadores, né, isso é muito polêmico, é muito complicado, inclusive juridicamente. Se fosse um negócio cirúrgico por um mês só, tá certo? Talvez você conseguisse algum instrumento nesse sentido. Parece que vão pelo lado de alguma coisa aí nessa direção. Mas o próprio governo, pelo menos até agora, anunciou, mas não conseguiu implementar. Porque o direito do recebimento do salário para o trabalhador, ela tem uma proteção constitucional. Portanto, não tem como você dizer que você vai pagar metade para ele. Então, esse anúncio foi feito, mas ele não tem instrumento jurídico para ficar de pé, e aí eu não sei muito como eles vão fazer. Para o trabalhador, obviamente, você perder metade da renda durante 1, 2, 3 meses é absolutamente inaceitável, mas perder o emprego é mais inaceitável. Então é um assunto bem complexo, bem difícil, e eu acho que preservar o salário a qualquer preço vis-à-vis o emprego não é uma decisão muito inteligente da sociedade, mas simplesmente aceitar que os empregadores possam cortar o salário pela metade também não é aceitável, porque você tem empregadores e empregadores. Você tem empregadores responsáveis, mas tem muito empregador cruel. A gente sabe disso, e aí não dá para dar uma legislação dessa, porque o coronavírus vai virar argumento para um monte de coisa, né? E isso não pode. De jeito nenhum, não acho que é razoável. A questão da calamidade era necessária porque você precisa dar mais flexibilidade ao orçamento, o governo tem que ter possibilidade de criar novos programas, criar despesas que não estavam previstas, e o governo estava com postura bastante conservadora, com receios até em relação à questão de não descumprir regras da responsabilidade fiscal, de regras de ouro, uma série de questões que estavam travando. O governo tem uma calamidade, dá mais flexibilidade e, ao permitir remanejamento, ao permitir tirar de outros lugares, diminui o impacto fiscal. Vai ter um impacto no gasto, porque toda essa política de preservar a empresa, preservar a renda, todo o foco na saúde, tudo que a gente puder tirar e jogar na saúde é necessário. Eu acho que hoje qual que é a melhor política? Pega tudo que tem e joga na saúde até a gente conseguir fazer essa transição. Concordo inteiramente que hoje os instrumentos creditícios, monetários, não se aplicam agora para retomar, para garantir demanda agora, que nem deve ser esse o objetivo, como o Nelson colocou, o objetivo é que a pessoa fique em casa e não sair gastando, mas esses instrumentos são fundamentais para garantir a transição e que lá na frente a gente consiga a recuperação sem ter deixado muitas empresas falidas, todo mundo desestruturado nesse período. Quanto à questão do trabalho, eu acho que concordo inteiramente da questão de preservação de emprego e tem que preservar a renda. O que eu sempre coloco, temos que avançar nas reformas, aproveitar o momento, mas só temos que tomar muito cuidado nessas reformas que vêm, para num momento de comoção de todos, não empurrar o ela abaixo das pessoas, um monte de quebras de direitos, que a gente não consegue pensar direito e avaliar direito no momento atual. Então, todas as medidas, no momento de emergência, têm que ser emergenciais. A gente tem que o que pode ser feito de longo prazo, que já está em discussão, reforma tributária, então a gente tem que avançar. Mas algumas questões, políticas emergenciais, tem que ter o caráter muito emergencial, porque vai estar sendo discutido no momento de comoção e que pode ter impactos de muito longo prazo para a vida de muitos. Por exemplo, a questão que eu concordo inteiramente, assim, que
os países que colocam, como no Brasil já existe, acho que já tem um caso desse, pessoa que se nega a ficar em aglomeração, é tido consta como positivo o teste e vai fazer festa na praia, de hoje a todo mundo, o Estado tem que ter o direito de intervir e evitar esse tipo de coisa, mas passada essa emergência a gente não pode extrapolar isso e alguns com vocações mais ditatoriais usar isso para outras finalidades no futuro. Então temos que ter muita clareza do que é emergencial e o que some após passar a emergência. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Gostaria de agradecer a presença hoje do professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP, Rudinei Toneto Júnior, e do economista e presidente do Banco Ribeirão Preto, Nelson Rocha Augusto. Obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Também agradeço a oportunidade, é sempre muito bom estar aqui com vocês no IA. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.